Olá, galera! Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast, a nossa primeira forma aqui de refletir, repensar as ações da enfermagem, repensar o empreendedorismo, repensar caminhos e trajetórias do que é aquilo que a gente pode escolher, traçar para que cada um de nós consiga ser a sua melhor versão. E hoje a gente está aqui, nós vamos nos reunir periodicamente e compartilhar com você não só coisas lindas, rosas e peludas, não só acertos, não só o brilho, mas também as dores, os buracos que a gente caiu e vai contar para você especificamente quais são as dores que nos trouxeram até aqui. Eu me chamo Yandara Ximenes, eu sou enfermeira e empreendedora e estou aqui com uma coleção de enfermeiras empreendedoras maravilhosas que vai estar trazendo visão, percepção para cada um de vocês. Então, turma, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Sinara, Sheila, Dani, Jaque, sintam-se muito confortáveis, muito à vontade no nosso espaço. E a partir de agora, vamos começar a pensar coletivamente. Quase um mastermind. Informo para vocês que os temas, normalmente a gente vai tendo insights ao longo da semana e vai colocando aqui dentro do grupo e a gente pensa o que, que vai trazer. E nessa primeira edição, nesse primeiro momento, o que, que eu quero trazer para vocês aqui de importantíssimo? Como começamos? Ai, Jesus, toma conta, quais foram as dores que nos motivaram, quais foram os amores que nos trouxeram até aqui. E eu vou abrir desde já aqui para quem quiser se manifestar, Sinara, Sheila, Dani, já quem quiser se manifestar, vai, começa, arrasa. Por que empreender na enfermagem? O que que fez com que vocês acendessem uma luzinha lá atrás e dissessem, vale, faz sentido, acho que eu vou. Conta aí, quem gostaria de se manifestar? Conta tudo, Jaque Luquini. Se apresente, arroba Dama da Lâmpada. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo. Meu nome é Jaqueline Luchini, eu sou enfermeira empreendedora, fundadora da Rio Care Cuidadores, fundadora da Rio Care Moms e sou CEO da Damas da Lâmpada, que alguns de vocês já devem conhecer. Eu estou aqui hoje com a Sinara, com a Dani, com a Sheila, para contar para vocês um pouco da minha trajetória, como que eu comecei no empreendedorismo na enfermagem, o que me fez despertar esse interesse, quando que eu enxerguei essa terceira porta, até porque, né, quando eu me formei, eu só enxergava duas portas, que era a porta de entregar currículos, distribuir currículos nos hospitais, ou estudar para concursos públicos. Hoje, conversando com muitas colegas, trocando muitas experiências, eu vejo que eu só conheci essas duas portas, mas existem ainda outras portas. Esperar a vaga de político, indicação, né, na sua cidade, você ter que fazer um networking ali durante a sua graduação para tentar uma vaga futuramente. Então, tem sim outras portas. Eu só conheci essas duas, tentei sim distribuir currículos, fiquei durante muito tempo desempregada. Assim, a minha trajetória na enfermagem ela não começou na graduação, né? Eu iniciei com o curso técnico de enfermagem, cursei, né? Hoje eu já tenho 10 anos, completei 10 anos na assistência quando eu saí, mas eu iniciei como técnico, com técnico em enfermagem, atuei na assistência, demorei para ter a minha primeira oportunidade. Na minha primeira oportunidade de emprego, eu não tive uma experiência muito boa, né? Eu não encontrei ali colegas que me abraçaram num primeiro momento, então já veio toda aquela demanda de equipe, de sobrecarga, isso como técnica, e eu já tomando consciência de que não era aquela enfermagem que eu idealizava quando eu decidi fazer, quando meu pai, né, ele adoeceu com esclerose lateral amiotrófica. Então, eu não encontrei aquilo que eu idealizei na minha cabeça. E continuei atuando na assistência, em rede privada, como técnica, decidi iniciar a graduação de enfermagem, iniciei a minha graduação, terminei, me especializei em imunemato, em obstetrícia, e as coisas foram acontecendo. O primeiro emprego, ele veio, e eu digo que eu comecei com o pé esquerdo, porque eu entrei numa vaga de indicação,
E aí, nessa vaga de indicação, entreguei todos os meus documentos como enfermeira para iniciar. E nessa vaga, quando eu ia fazer, né, o meu exame admissional, eu recebi uma ligação da RH da empresa dizendo que existia uma segunda indicação e que essa pessoa entraria no meu lugar. Então, depois de já ter entregue todos os meus documentos, de ter criado toda uma expectativa, eu fui desligada da vaga antes mesmo de começar. Então, a minha trajetória começou assim, aí comecei. Vou estudar para concurso, vou distribuir currículos, e em um momento eu ganhei na Mega Sena. Passei por uma seleção pública e passei para um hospital privado numa Não, peraí, seleção. E eu falei, peraí. Tu disse que ganhou na Mega Sena, eu já tô aqui recebendo o teu salário, vai. e aí eu iniciei numa rede privada primeiro e falei, opa, ganhei na Mega Sena, estou numa escala 12/60, com 2 complementações, ganhando ali, né, um salário razoável. Continuei estudando para a seleção pública, passei para um hospital, para uma unidade estadual aqui no Rio, e falei, tô rica, né? E aí o que eu fiz? Eu multipliquei todo aquele sofrimento por 2, tudo aquilo que eu já passei no curso técnico, que eu já tinha passado quando eu trabalhava como técnica, eu multipliquei a sobrecarga de trabalho, a ausência de profissionais, eu multipliquei por 2, né? A escala de chefia que me cobrava coisas que não eram da minha atribuição, o descanso num local inadequado, eu multipliquei não só o descanso, mas eu entrava pela porta dos fundos do hospital, nas 2 unidades que eu trabalhava, eu tinha minha bolsa revistada no final do plantão, eu vivia no hospital e visitava a minha casa, então essas coisas elas passaram a me incomodar, elas começaram a tocar ali no meu coração, acabei desenvolvendo transtorno de ansiedade generalizada, um dia antes de ir para o plantão, eu tinha ali frequências cardíacas de 180, eu parava na emergência, sem entender o que estava acontecendo, o médico, se isso não parar, vou te mandar para o CTI. Então, entrava com medicação, revertia, enfim, gente, aquele longo processo de quem já passou por problema, por algum transtorno, vai me entender. E até eu chegar no X da questão e entender que o motivo era o meu trabalho, foram longas idas ao psiquiatra, dinheiro investido em terapia, medicações controladas e tudo mais. E aí eu pensei, né? Por que médico pode? Por que fisioterapeuta pode? Por que nutricionista pode? E eu não posso. E aí eu iniciei, dei aí uma virada de chave, comecei a pesquisar. Achei que o melhor nicho na época era o nicho de home care, sem estudar nada, sem me preparar, sem planejar, e abri uma empresa de home care, achava que era só abrir um CNPJ, inocente, eu não sabia o que estava Tadinha, você não por tá vir, né? só. Comecei com a empresa de home care, transformei depois, atrelei a empresa de home care a minha empresa de cuidado materno-infantil, que é o meu consultório de enfermagem, que ele existe também hoje. E depois disso, eu também comecei a capacitar profissionais. Então, o início de tudo foi com a empresa de home care, foi a grande virada de chave. Fiquei 1 ano sem ter clientes nenhum, tá? E depois de estudar bastante, consegui ter um retorno, não tão quanto esperado, mas tive um retorno. E hoje, né, eu não trabalho mais na assistência, eu me desliguei da assistência quando eu comecei a empreender no nicho materno-infantil. Então, não foi a minha empresa de home care que me desligou do hospital, eu empreendia e estava no plantão, então eu fazia as 2 coisas ao mesmo tempo. E o que me trouxe mais lucro mesmo foi a área materno-infantil. Eu já estava lucrando muito mais com a área materno-infantil do que com o plantão, e aí eu virei a chave, pedi desligamento, e hoje eu sigo aí no empreendedorismo na enfermagem, construindo uma história, aprendendo, errando, ralando o joelho. Se alguém disser que é totalmente fácil, não é fácil. A gente acorda com coisas para resolver, a gente dorme, às vezes a gente também nem dorme, porque a gente fica ali pensando no nosso negócio, que tem pessoas trabalhando para a gente, mas é totalmente possível, principalmente quando nós temos profissionais maravilhosos que estão aqui comigo hoje para nos guiar nessa jornada. Eita, gente,
Jaque, olha, muito obrigado por ter compartilhado essa visão, porque às vezes a gente romantiza um negócio, a gente esquece do caminho, daquilo que foi trilhado até chegar aqui, quer olhar o hoje e falar assim, pô, hoje está confortável, hoje talvez a tua Mega Sena tenha vindo hoje, não há anos atrás, né? Mas as pessoas esquecem que para chegar no hoje, teve um percurso, teve um ajuste, tem um sapato surrado no meio dessa jornada, né? E, ó, muito obrigado por compartilhar. Eu acredito que você abre a imaginação das pessoas, que quando te olha assim já toda sorridente, na pose, linda, maravilhosa, talvez tenha a ideia de que é tão simples. Não, envolve dedicação, envolve esforço, sim. E você trouxe uma coisa bacana que eu gostaria até de chamar a Dani aqui para o comentário, porque a Dani é muito cabeça, meu povo. A Dani entende muito dessas coisas. E eu já queria chamar a Dani aqui. Dani, tu ouviu aqui a narrativa da Jaque, da dificuldade, o que ela desenvolveu a partir das limitações de atribuição, quando ela traz aqui eu entrava pelas portas do fundo, a porta do Marcou fundo, bastante essa quando fala. revistavam a minha bolsa, o peso que isso vai trazendo para a integridade do indivíduo, né? Antes de ser uma profissional, eu sou uma pessoa. E como eu me porto, como o meu corpo se sente diante disso? Então, Dani, eu queria te convidar para fazer essa observação aqui. Desde já, fica muito à vontade, o espaço é seu. Apresente-se, conte ao mundo quem é você. Oi, gente, que prazer enorme estar aqui só com essas feras da enfermagem. E eu sou Daniela Ritter, eu sou enfermeira, eu também sou empreendedora. Há 2 anos eu empreendo em desenvolvimento pessoal, sou Master Coach, analista de perfil, e eu empreendo nessa área de desenvolvimento pessoal e liderança para enfermeiros. Essa sou eu. E analisando assim a fala da Jaque, eu tenho uma história totalmente diferente, tá? Mas foi muito legal e é um relato muito comum na área da enfermagem. A gente realmente, mas me identifiquei demais com o início da fala dela, de não enxergar outras possibilidades. Eu até anotei aqui, porque assim, cara, como a gente se identifica, né? Vive muito isso. Porque na faculdade a gente não é preparado para mais nada a não ser para assistência. Seja ela uma assistência no home care, que hoje, há alguns anos, já está aí fazendo parte do nosso rol de atuação, ou na docência, ou no hospital, ou no postinho, né, de saúde. Postinho não, no sentido de não de diminuir, mas de postinho, porque tem muitos, então, vai lá naquele postinho. Então, nesse sentido. Então, quando eu me formei em 2008, há 14 anos atrás. Então, assim, Daniela, meu mindset era totalmente diferente, eu não enxergava outra possibilidade, gente. Eu não me via em outra possibilidade. Então, eu era assim, ó, eu só enxergava essa possibilidade. Eu creio que isso na minha concepção, é o início de tudo, é a mentalidade que a gente tem a respeito daquilo. Então, eu só enxergo aquela possibilidade, eu passo por todas essas humilhações de revista, de bolsa, e não importa o que eu estou sentindo, porque eu preciso daquilo, porque eu não enxergo outras possibilidades. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto da importância da gente ter uma mentalidade de sucesso, que a gente fala, parece um clichê, mas não é. A primeira coisa que você precisa para empreender é ter uma mentalidade que acreditar. É possível, gente, existe. E isso que a gente está fazendo aqui, a gente está levando isso para a enfermagem, das pessoas, das enfermeiras, enfermeiros, entenderem que eles têm sim opções de escolha e que se eu estou passando por algo que eu não estou adoecendo, como no caso da Jaque, tomou medicação, teve que buscar ajuda psiquiátrica, isso é muito sério, porque a nossa mente nos leva a adoecer. A gente tem descargas elétricas através das sinapses, de descargas hormonais mesmo nessa química, e essa química gerada por esses sentimentos, elas são químicas prejudiciais à nossa saúde mental e física. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que é isso. Talvez, né, Jaque, o medo, não enxergar outras possibilidades, meu Deus, eu tenho que me submeter a isso. Porque se eu não me submeter a isso, eu não vou botar comida na minha mesa. Então, isso é um ponto, tá? Em contrapartida, apesar de saber que nós não... Quem nos ensina isso, né, gente? Quem é que nos ensina isso? A faculdade não ensina. Você só tem essa opção e vai por aqui. Hoje, eu acredito muito que nós estamos mudando a história da enfermagem, nós empreendedoras, nós
que estamos trazendo novas realidades e dizendo, não, olha só, você não precisa passar por isso. Contrapartida, tem a questão institucional. Eu acho que isso também vem mudando, essa parte de lidar com pessoas, né? As instituições, a mentalidade coletiva das instituições de fazer isso, entrar pela porta dos fundos. Eu tenho uma mentalidade, eu posso me sentir de uma forma, a Jaque se sentiu de outra, mas eu acredito que o resultado dessa ação, ela é a mesma em qualquer pessoa, por mais empoderada que eu seja, eu não quero entrar pela porta dos fundos, não tem motivo para isso. E eu sei que tem instituições que faziam isso, eu não sei como está essa realidade hoje. Então, mas igual, é muito da forma... Igual, pronto. Não sei aí. E a gente é tratada dessa forma, eu me pergunto isso muito. Eu falo nós porque eu ainda não deixei de me intitular enfermeira e nós todas nos intitulamos e a gente fez parte disso, é a nossa história. Então, a gente está aqui justamente para falar isso para outras enfermeiras, né? Mas por que a gente é tratada desse jeito? Por que a gente é tratada desse jeito e aceita e adoece? E aí a gente precisa chegar no fundo do poço para a gente tomar uma atitude. Essa é a primeira pergunta, né, que eu me faço. E assim, eu acredito muito que seja a nossa mentalidade, a metanoia na enfermagem que precisa acontecer. Isso precisa acontecer já lá desde a academia, né, desde a faculdade. A pessoa já entender que ela pode sim ter outras possibilidades. E eu empreendi de uma maneira muito louca, não façam isso em casa, eu não fiquei no emprego esperando acontecer outra coisa, não. Eu decidi sair justamente, já que por essa luta interna de princípios e valores, porque isso te machuca, porque é um princípio e um valor para você. Como assim? Eu vou entrar pela porta, vão revistar a minha bolsa? Isso é um princípio, é um valor. E quando nossos valores eles são feridos, a gente entra num conflito da nossa mente com a gente, né, mesma, que é a falta de congruência entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sou obrigada a viver. Então, isso acaba com qualquer performance. Então, eu não performo em nenhuma área se eu tiver esse conflito interno. Então, depende muito da mentalidade, tá? Mas a questão aqui é focar no por que eu estou aceitando, por que nós aceitamos? Por que a gente busca tanta valorização? Porque eu acho que a gente precisa virar essa chave. Não é aqui que eu quero trabalhar. Não é aqui que eu quero ficar. Não é este lugar que eu idealizei para mim. E eu não vou passar por isso. E tchau. Mas a gente não faz isso, claro, pela necessidade e não enxergar as possibilidades. E eu empreendi justamente por esse conflito de princípios e valores da instituição que eu atuava, que não estavam de acordo com o que eu queria para mim, mas a diferença é que eu já vinha num processo de desenvolvimento pessoal há 6 anos por uma necessidade minha, pessoal. Eu não pensava, vou empreender nessa área e ajudar outras enfermeiras. Não, eu comecei porque eu comecei a me sentir assim como a Jaque, eu digo, acendeu a luzinha, eu digo, eu vou buscar ajuda. Eu preciso desenvolver isso em mim para enxergar as coisas de uma outra forma. Então, aí eu já vinha nesses processos de coach, PNL, eu sempre estudei muito isso, e eu consegui ir mudando a minha mentalidade. E quando a gente muda a mentalidade, a gente também paga um preço de tomar decisões que vão mudar a nossa vida. E eu tomei essa decisão antes de empreender. Então, eu fiquei empreendendo aí 1 ano sem ganhar nenhum real. Passei aí por todo esse processo, ainda hoje, claro, já tenho treinamentos, tenho mentorias, mas ainda não é o que eu quero, e eu acho que é um aprendizado, e a gente precisa entender isso, é passar pelo processo da melhor maneira, e buscar sempre ajuda, porque se a gente, às vezes, demora a entender que a gente precisa de uma ajuda externa, de ajuda de algum profissional, seja um psiquiatra, seja uma terapia, seja um coach, a gente precisa, porque a gente precisa entender por que esse conflito interno existe. Mas é interessante, Dani, E porque nós somos normal. criados para 2 coisas eu capturo aqui. A primeira, eu não sei se você, acredito que assim como eu, tinha a ideia de diploma na parede. Não sei se vocês tinham, mas eu tinha uma ideia de, eu vou me graduar, bota aqui meu diploma, porque eu vou dizer para o mundo que eu concluí minha graduação, eu sou enfermeira, como se não buscar atualização, aquele papel declarasse alguma coisa sobre o meu serviço,
né? Então, assim, eu me declaro enfermeira, eu sou bacharel em enfermagem, eu sou inscrita no Corém, acabou a conversa, eu sou enfermeira. Então, eu vou atuar dentro desse segmento, dentro dessas possibilidades. Então, me chama a atenção essa necessidade, essa busca constante por entender quem somos e o que queremos, por onde vamos, o que precisamos e saber que está tudo bem. Que quando a gente precisa de ajuda, tá tudo bem. Não é a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. A vulnerabilidade é ponto de crescimento. É você detectar, putz, aqui eu não sei de nada, mas é aqui que eu vou crescer, porque quando eu souber, ninguém me segura. Então, porque eu também, vejo né, muito isso. Yandara, a gente tem muito aprendizado culturalmente que a gente tem que saber para onde a gente está indo. Sempre. Mas para eu saber para onde eu estou indo, eu tenho que saber onde que eu estou. Eu posso estar num ponto, você noutra, a Jaque noutra, a Sinara noutra, a Sheila noutra. Então, onde eu estou? Como que eu sou emocionalmente? O que funciona para mim? Então, isso é muito processo de autoconhecimento. Para eu sair do ponto A para um ponto B, eu tenho que saber qual é o meu ponto A. Eita, que isso então, aqui a dá gente pano tem, para assim, manga. Então, assim, a gente tem, eu quero isso, tá, mas o que eu preciso andar? Para eu sair de Brasília para Porto Alegre é diferente que eu sair de Brasília para o Rio de Janeiro. São distâncias diferentes. E como eu vou fazer isso? Eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de avião, eu quero chegar mais rápido, como que... Então, a gente quer muito, e isso que você falou faz muito sentido, porque eu me lembro que eu mudei de cidade, isso foi a virada de chave para mim, eu mudei de cidade. De onde para onde, Dani? Eu sou gaúcha, mas eu morava em Salvador e eu vim para Brasília. Eu moro em Brasília hoje. Então, quando eu mudei para Brasília, eu vim desesperada. Eu chorava que eu não ia ter mais emprego, que eu não conhecia ninguém e que eu não ia mais. Por quê? Eu só enxergava eu sendo seletista. Eu não enxergava outras possibilidades. Olha de novo aí a importância de você abrir a mentalidade, porque se você tiver essa mentalidade, Yandara, de certificado na parede, não adianta você querer empreender, porque os seus valores são diferentes. Então, você precisa mudar a mentalidade para a gente entender que a mentalidade ela está associada ao nosso comportamento. Total, não existe comportamento sem uma mentalidade por trás. Então, é ali que a gente tem que atuar, na causa, né? Então, mudando esse mindset, aí sim, eu consigo andar, eu consigo tomar minhas decisões, e eu preciso saber ponto A, ponto B. Não adianta só o ponto B, tá? Como é que eu vou? E para onde eu estou indo? Quanto eu tenho que andar? Quanto eu tenho que andar? Eu estou indo para os Estados Unidos ou eu estou indo aqui para Goiânia? É mais perto ou é mais longe? Qual é o meu percurso? Então, isso é importante também, para a gente entender como que a gente vai... Isso vai determinar o nosso como, o nosso quem vai me ajudar. A depender do ponto que eu estou, eu preciso de uma certa ajuda, outro ponto eu já preciso de outro tipo de ajuda, mas nunca a gente vai sozinho, né? Acho que isso é um aprendizado muito grande. A gente não vai sozinha, é muito mais difícil. Então, eu tinha muito isso de CLT. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu não pensei, vou empreender, vou usar o conhecimento que eu tenho, vou... Não, eu fui buscar emprego de CLT. Depois da mudança de mentalidade, depois do coach, não é mais isso que eu quero, eu posso muito mais que isso, eu sou muito mais que isso. Então, aí todos esses desconfortos, não quero mais ficar longe dos meus filhos, isso pesou muito para mim, não sei para vocês, passar o dia fora, depender de babá para cuidar do seu filho, você não poder ir em reunião de escola, não poder participar da festinha do aniversário do seu próprio filho, porque você tinha uma reunião, no caso eu trabalhei nos últimos 6 anos em gestão, né, e liderança de equipes, então eu não tinha como dizer, não vou participar da reunião com a diretoria. Então, essas coisas, né, esse acorrentamento que nos traz essa falta de valorização mesmo, mas aí eu digo, não, quem vai se valorizar sou eu vou me valorizar. Então, eu vou valorizar meu passe, né? Então, eu acho que a gente precisa muito dessa mentalidade, antes de qualquer coisa, antes de empreender, antes de querer ter sucesso em qualquer área, a gente precisa ter uma mentalidade de uma pessoa de sucesso. E o sucesso deixa pistas, né? Existe uma mentalidade padrão, mais ou menos padrão, de pessoas que têm. Com certeza, nós aqui temos muitos pensamentos parecidos, muita mentalidade parecida. Por isso, nós estamos num caminho muito parecido. Então, isso Dani, é muito importante. eu vejo, sabe o quê? Que a mentalidade ela está muito relacionada à visão
no seguinte sentido: quando eu começo a enxergar, literalmente, quando eu enxergo, eu só enxergo o que eu conheço. Eu posso olhar 10 vezes para uma parede, se eu não conheço nada sobre decoração Seu ou cérebro tonalidades ou papel não de te dá. parede, eu não consigo diferenciar. Então, essa Então, também é uma entender como é que... proposta desse nosso podcast, é que a gente possa trazer essa possibilidade de visão, que as pessoas possam enxergar que Exato. sim, existe a terceira porta, que sim, a metanoia é importante, a mentalidade ela traz esse confronto, mas que esse desconforto, eu quero lhe deixar muito confortável, Dani, já que esse desconforto ele é geral, ele acontece muito e a tristeza, o peso que tem no desconforto é o não entender para onde pode ir com essa dor. E eu Mas é aproveito muito a esse ver com a mentalidade, né, que você acabou de falar. isso. E eu aproveito essa palavra do desconforto, porque, Sinara Mello, essa palavra do desconforto eu já ouvi dentro da sua narrativa. E seja muito bem-vinda. Conte tudo. O que é que o desconforto Oi. trouxe? Bom, gente, bom dia para todo mundo. Para mim é um prazer estar aqui, começando esse processo aqui junto com vocês, primeiro de muitos podcasts. Bom, para quem não me conhece, me chamo Sinara Mello, sou enfermeira e já faz 2 anos, @enfermeiras empreendedoras. Eu ensino enfermeiros a captar clientes usando a internet, e a buscar qualidade de vida, a buscar saúde em primeiro lugar, porque a minha história ela é muito parecida com a da Jaque, no sentido de estar ali no mercado de trabalho, trabalhando e passando por diversas dificuldades. Dificuldade de salário. A gente é do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, Jaque também. Então, a gente tem, acredito que muita do que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com a realidade de muitos outros enfermeiros do Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro, a gente vivencia muitos colapsos dentro da saúde, por conta de governo, por conta de política, e lá em 2019, final de 2019, eu acabei desenvolvendo um quadro de síndrome de burnout, justamente por conta de muita sobrecarga de trabalho. Eu trabalhava numa UBS e eu era RT de uma unidade, eu era responsável por uma equipe gigantesca, né? Já que a gente estava falando aqui de dores, então eu vou falar um pouquinho da minha dor aqui. Porque faz parte do meu processo de virada, essa dor. E foi uma dor extremamente forte, que até hoje me arrepia quando eu sempre falo sobre isso, porque realmente foi um momento extremamente difícil. E a gente estava falando aqui, acho que vai linkar muito com o que vocês estavam falando, que é com relação ao quanto que a gente precisa chegar no nosso limite e passar, na verdade, desse limite para a gente sair da nossa zona de conforto. Porque eu trabalhava, estava ganhando ali meus R$ 5.000 por mês, era super feliz com o meu trabalho, e aí quando começou a ter esses problemas, salário, falta de insumo, falta de equipe, atraso salarial, enfim, greve, todos esses problemas, e falta de apoio da gestão, eu acabei adoecendo nesse meio, e eu me pegava muito falando assim, não, isso que eu estou sentindo não é nada demais, foi para isso que eu estudei, foi para isso que eu fiz uma faculdade, né? Eu não posso me sentir do jeito que eu estou me sentindo, porque é como se eu estivesse desmerecendo a minha família, porque eu fui a primeira a me formar. Olha o tanto de significado que tem por trás disso, né? Desse sentimento. Não posso me sentir assim, porque foi para isso que eu estudei. Então, meus pais gastaram dinheiro para eu me formar, para eu me alimentar por 5 anos de formação. Então, eu não posso me dar ao direito de me sentir do jeito que eu estou me sentindo, mal. Eu chorava depois dos atendimentos. Eu não fazia atendimento de saúde da família, era uma UPA. Virou uma UPA, era só renovação de receita, não tinha continuidade de cuidado, então eu estava extremamente insatisfeita com o meu trabalho e eu não me permitia perceber que eu estava adoecendo. E aí foi preciso as pessoas me dizerem isso para eu começar a buscar ajuda para isso. E aí as pessoas começaram a falar, Sinara, você não está bem, Sinara, você não é assim, né? Eu não tinha vontade de fazer nada. E aí eu fui buscar uma ajuda para alguém me diagnosticar e me dar o carimbo de agora
você pode se sentir do jeito que você está sentindo, porque você chegou no seu limite, né? E isso faz muito parte da minha virada, porque foi a partir daí que eu tive 3 meses ali de afastamento do meu trabalho, e foi quando eu pensei assim, não, eu não posso voltar para o lugar que me adoeceu, e nem da mesma forma, com o mesmo pensamento. Então, alguma coisa eu preciso mudar aqui. E aí eu comecei a empreender não na enfermagem, porque é isso, eu não conseguia ver a possibilidade de empreender dentro da enfermagem. A única coisa que eu via era ou eu consigo um outro emprego em um outro lugar, ou eu estudo para concurso, né? Aqui o pessoal estuda muito, acho que no Brasil inteiro o pessoal estuda muito para passar em concurso militar, marinha, aeronáutica, né? E aí eu pensei, essas são as minhas possibilidades, né? E aí eu fui para um outro emprego, mas nesse meio tempo eu comecei a empreender vendendo roupa, que era o que passou na minha cabeça. Eu vou vender alguma coisa para ver se eu consigo entrar. Só que eu não estudava nada, eu não entendia nada de empreendedorismo, de marketing, nada disso. E interessante que tinha uma médica que trabalhava comigo, e ela falava assim, Sinara, vamos sair disso aqui, vamos montar a nossa clínica? Você atende no seu consultório, eu atendo no meu? E aí ela falava isso para mim, eu escutava como, vem ser minha secretária? Porque era assim que eu me via. Eu achava que a única coisa que eu poderia fazer com uma médica e uma clínica era ser uma secretária, porque eu não me via dentro de um consultório atendendo. Naquela época eu não tinha consciência disso. E ela, hoje eu converso com ela, e aí ela fala assim, Nara, agora você entendeu o que eu quis dizer. Eu não estava te chamando para ser uma secretária, eu não estava te chamando para você ficar com uma sala de procedimentos dentro de uma clínica. Não, eu estava te chamando para abrir um consultório junto comigo. Ela era dermatologista e aí ela queria que eu também tivesse meu próprio consultório. E aí, hoje em dia, se alguém tivesse, né, se existissem nós, naquela época, falando o que a gente está falando aqui, nossa, com certeza, meu caminho seria totalmente diferente ali. Mas, enfim, a partir disso, né, que começou a ter essa virada, mas quando que a enfermagem entrou nisso? Foi quando eu mudei de trabalho, né, eu saí de onde eu estava, pedi demissão e fui para uma outra unidade de saúde para ganhar menos, mas eu também trabalhava em esquema de plantão, era diferente como eu trabalhava no outro. E aí eu pensei, vou trabalhar em esquema de plantão porque eu acho que assim vou ter menos tempo trabalhando e mais tempo em casa. Me enganei completamente. É mais uma historinha que a gente se conta para a gente, né, conseguir caminhar ali dentro da enfermagem, porque eu ainda não enxergava outra possibilidade. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu comecei a entender mais sobre empreendedorismo, justamente por causa das roupas que eu não estava vendendo. Então, eu comecei a buscar sobre marketing e tudo mais. E aí, eu comecei a conhecer esse mundo. E eu via vários profissionais da área da saúde dentro desse mercado digital, né? Vendendo seus serviços, usando a internet, criando cursos, transformando seu conhecimento, a sua experiência em produtos, cursos online, e-books. E aí, eu pensei assim, eu falei, gente, o que mais a enfermagem tem é conhecimento. O que mais a enfermagem tem é experiência. O que mais a enfermagem faz no seu local de trabalho é se comunicar com as pessoas e orientar as pessoas, transformar a vida das pessoas. Então, por que a gente não pode fazer isso? Só que agora a gente recebe para isso. Então, começaram a vir, eu acho que a partir do momento que a gente começa a abrir a nossa mentalidade, a gente começa a permitir, né, que as informações entrem, porque até antes disso, mesmo com a médica lá me falando, vamos abrir o consultório, não entrou na minha cabeça. Mas a partir do momento que eu comecei a buscar e aos poucos a minha mentalidade ela foi abrindo, e eu comecei a estar no meio de pessoas que vivenciavam isso, eu comecei a perceber que acho que a enfermagem também pode fazer isso aí. E ali que eu comecei, de fato, a botar o barco no mar aí para começar a remar. Foi bem nesse... Sinara, coisas que eu aprendo nesse exato momento. Primeiro ponto. A gente acredita que vender é inato. Nasce sabendo. Não, é só dizer que tem que vai vender. E tadinhas, né? Mas pode existir em algum momento essa crença. Mas sabe o que bateu mais forte aqui em mim enquanto história? É quando tu traz essa
percepção da enfermagem aonde nós não podemos vender o cuidado, aonde nós não podemos oferecer conhecimento, aonde nós estamos limitadas a oferecer trabalho braçal. Como se para existir aquela punção, aquela medicação, aquele procedimento, não tivesse muito conhecimento por trás. Então, realmente, você traz essa visão de... Ela me chamava para a clínica, eu achava que era para ser secretária dela. Na verdade, é que sim, quão inimaginável seria um enfermeiro abrir a boca e falar: ei, eu tenho um conhecimento, eu vou disponibilizar, vem comigo. E a gente vê uma sociedade que enxerga pouco isso, mas eu acredito que não é culpa, eu não gosto desse negócio de, vamos culpar a sociedade. Não, somos nós, profissionais, que por vezes não temos a visão ampliada. E quando a gente não sabe o que pode, alguém faz, a gente ainda olha e critica, né? Porque a gente olha e diz: menina, tu viu o que fulano tá fazendo? E não se percebe que a crítica, na verdade, é um pano de fundo, é uma historinha para evitar que você fique chocado, porque não tem a iniciativa de realizar. Massa. Sim. E essa questão de vender, né, do enfermeiro saber vender, a gente está o tempo inteiro, a gente está se vendendo. Cara, a gente está o tempo inteiro, quando a gente vai no procurar um emprego, a gente está se vendendo. Né? Quando a gente vai conversar com um paciente, explicar para ele que ele precisa realizar um procedimento X, a gente está também vendendo. Só que a diferença ali é que você tem o enfermeiro ele tem aquele pensamento de: eu estou fazendo isso de graça, mas não é de graça. Você recebe para isso, você tem um salário para isso. Só que o fato de não estar vindo um dinheiro direto, né, não é algo direto, acaba o enfermeiro tendo essa percepção, né, de que ele não sabe vender. Claro que existe toda uma questão técnica da venda, que sim, é o que a gente precisa sempre aprender a desenvolver, mas a gente eu pelo menos não ensino nada relacionado a algo que o enfermeiro não saiba fazer. Eu ensino ele, na verdade, a identificar o que ele pode fazer já dentro da experiência dele e como que ele pode potencializar isso a favor dele, tanto financeiramente, quanto com relação à vida pessoal, à vida familiar dele, porque acaba que uma coisa reflete a outra, né? Então, o meu tratamento de síndrome de burnout foi o empreendedorismo. Não foi a fluoxetina, não foi o benzodiazepínico. O que me fez, de fato, melhorar foi o empreendedorismo. Foi eu aprender a me valorizar, primeiramente, né? Porque a gente estava falando muito aqui de autoconhecimento e empreender é isso. A gente está o tempo inteiro buscando tanto se autoconhecer como se autodesenvolver, mas a gente precisa começar a fazer isso que a gente está fazendo aqui, a levar essa mensagem para várias outras pessoas, porque essa é a minha missão, uma das minhas principais missões, meu principal propósito é levar essa mensagem para pessoas que passam por problemas como eu passei, e até piores, porque tem pessoas que eu escuto muitas histórias, né, tanto das minhas alunas quanto das pessoas que me seguem, e muitas, nossa, gente, é muito difícil você escutar as pessoas falando que já tentaram suicídio, que já tentaram várias outras formas, simplesmente por conta do trabalho. Isso é grave demais, sabe? Então, não tem como eu falar de empreendedorismo se eu não trouxer isso, porque foi a minha virada, ao mesmo tempo foi a minha cura, foi a minha salvação da minha vida. Então, isso é muito importante, assim, a gente está passando isso para todas as enfermeiras, né? Muito massa. Conta, Dani. Só uma colocaçãozinha que eu não estou me aguentando aqui, mas assim, é muito incomum, né, nas falas de todas nós. A Sheila ainda vai falar, mas eu acredito que tenha dores muito parecidas também, mas sabe, que me leva a concluir cada vez mais a importância do nosso mindset. Isso, a frase que a Sinara falou, eu achei que eu só me via como secretária dela, ela não viu aquilo como uma oportunidade. Então, gente, assim, às vezes dói a gente saber as verdades sobre nós mesmas, mas isso é de dentro de nós que vem, não é do outro, é a forma como eu me vejo, vai interferir na minha mentalidade, nas minhas ações, naquilo que eu acredito. Então, eu me via como secretária, por que eu só me via? Porque é a forma que eu me vejo. Então, é isso que precisava mudar. Então,
É só para dar esse recadinho, assim, que a forma como você se vê, não adianta você ter só a vontade de empreender, você tem que se ver como uma empreendedora, você tem que ter essa visão que a Andara falou antes, que é o ponto B que eu disse, né? É você ver, mas você precisa ver e acreditar que você pode. É possível. Então, é muito questão de autoimagem, autoestima, e o autoconhecimento traz isso, né? Esse empoderamento. Não tem outro caminho, não. Mas era só para frisar o quanto... Por que foi cura? Porque começou a se ver de uma outra forma, né? É porque o que trazia o peso era a visualização. Era o que Como ela estava via. se vendo, isso. E a gente só vê aquilo que a gente conhece, né? A nossa mente, ela realmente, ela não sabe enxergar outras coisas a não ser as nossas crenças, as nossas experiências. E a gente tem que aprender a construir novas visões para que isso nos traga autoconfiança. E não o contrário. É uma nova percepção sobre si. E Sobre por si. falar em percepção, Sheila Almeida. Sheila Almeida, manifeste-se. Seja muito bem-vinda ao espaço. Compartilha com a gente. O que te trouxe para o empreender? Muito obrigada por essa reunião riquíssima, tão cheia de tantas reflexões, né? De tantos lugares comuns e lugares tão interessantes da gente ver, né? Por onde a gente passou, que aquela pessoa ali passou também, e que a gente está num espaço, né? De crescimento geral, né? De um crescimento de uma população, né, inteira de enfermeiros. Eu vou me apresentar, eu sou Sheila Almeida, também empreendendo no @sheilaalmeida.enfa, já, né, com uma formação na área de auditoria, já sou formada na enfermagem há bastante tempo, mas caminhei nesses dois caminhos muito paralelamente, até que um dia, né, eu descobri que eu poderia mudar mais ainda. Eu passo por 2 momentos de transição na vida profissional, né? E eu acho interessante que meu primeiro momento de transição, eu passei pela dor na enfermagem, né? Que é exatamente essa área de dar plantão, da gente estar sempre ausente. Eu gosto muito de fotografia, e quando eu pegava as fotos da família, né, para ver as fotos da família, eu não estava presente, né? E em algumas vezes eu dizia, nossa, mas eu não estou aí nessa foto no aniversário de, né? E aquela pessoa importante para mim na família, meu primo, enfim, cunhado, qualquer coisa. E a pessoa, você estava de plantão, né? Então, aquilo foi me entristecendo por muito tempo. E até que eu decidi sair dessa vida, né, de plantão. Hoje, eu gosto de pensar e ver que, na verdade, eu chamo o enfermeiro para ter essa visão que eu tenho hoje, no mínimo, tá? Eu quero que o enfermeiro tenha, no mínimo, essa visão que eu estou tendo daqui, essa profissão maravilhosa, grandiosa, de pessoas de um conhecimento vastíssimo, mas que foi colocado numa caixinha tão pequenininha e que acredita que só pode aquilo, né? Que só pode estar na assistência dando plantão. Geralmente eu apelido de plantão, mas é estar na assistência no geral, né? Então, a gente só acredita que pode estar ali naquele espaço, sempre trabalhando para o outro, né? Nunca desenvolvendo nada nosso. Então, quando eu tive a primeira mudança foi nessa dor, né? De enxergar exatamente tudo isso que as meninas já trouxeram aqui, das coisas do plantão, de ter que aguardar um colega para me tirar, senão eu não poderia sair. Quer dizer, eu dependo daquele outro profissional ter um compromisso com o trabalho dele, aí ele chega e aí eu tenho a possibilidade de ir para minha casa descansar. Aquilo me frustrava muito, porque para mim
E é quando eu vou falar dessa segunda transição. Então, deixa eu segurar essa tua primeira, Vamos lá. porque eu não sei você, Dani, Sinara, se isso acontecia com vocês também, porque a gente começa a contar historinhas sorrindo, no seguinte sentido: fulano, eu já sei que não vai, claro que eu não vou, eu tô de plantão. E a gente já começa a comunicar rindo, né? A gente dói, traz sofrimento, mas uma forma da gente se proteger do sofrimento é a gente já comunicar aquilo com sorriso. Naturalidade, né? Normal você perder sequencialmente o aniversário de casamento, o aniversário do filho, o aniversário da mãe. Você pega um álbum de fotografias de 1 ano e vê que você não estava lá. E quando você pega a galeria do seu celular, as últimas 20, 30 fotos, aonde foram? Aí você está mostrando a marca da máscara, você está mostrando o calo no pé, você está se fotografando aonde? E ver como isso acaba sufocando. E como a Sinara traz, a percepção. Mas eu não posso achar isso ruim. Eu me preparei para estar aqui. Então, isso que eu estou passando, esse sufoco, essa ausência de convivência com as pessoas que eu amo, faz parte da profissão que eu escolhi. E eu trago Opa, desculpa. Não, o que você falou, Sheila, até me fez lembrar aqui de uma seguidora que ela perguntou assim para mim: qual o problema de dar plantão? Ela veio me questionando, né? Qual é o problema de dar plantão? Por que dar plantão não é bom? E aí eu falei: não, minha fala não é dar plantão não é bom. Depende do que o significado do plantão na vida de cada um, os efeitos do plantão na vida de cada um. Né? Você pode estar muito feliz dando plantão, não tem problema algum, mas a partir do momento que você percebe, né, se isso não acontece com você, mas se acontece com muitas pessoas, você percebe que você não está nos eventos sociais com a sua família, você não está no Natal, no Ano Novo com a sua família, e se isso para você está tudo bem, ok, então ok, mas existem muitos profissionais que sofrem por filhos, que têm família e que isso é um momento extremamente difícil. Então, acho que essa percepção, só para pegar esse gancho mesmo que a Sheila falou, da questão do plantão, né? Para algumas pessoas ele é um problema e para outras ele não é um problema, mas porque ele naturalizou. Ele naturalizou isso. Já é quase uma solução, né? Para não viver os problemas do mundo externo, eu vou entrar no ambiente hospitalar e ficar lá para sempre. Eu posso fazer uma colocação? Faz o adendo, Dani. Agora eu vou lá, assim, vou falar muito da minha opinião, mas eu enxergo duas coisas aí, né? Eu acho que tem muito a ver com a gente viver o processo. Por que viver o processo? Cada um está, pegando a fala da seguidora da Sinara, qual é o problema? Por quê? Tudo é ponto de vista, tá? É aquilo que eu falei, onde é que eu tô? Qual é o meu ponto? O que eu enxergo e o que eu estou vivendo. Então, eu acho sim que em algum momento do processo eu vou precisar não ir em algum aniversário, faz parte, gente, né? Eu não enxergo como eu dou um plantão se eu escolhi ser enfermeira e é o aniversário da minha mãe e eu estou de plantão e eu não consegui trocar. Eu acho que a gente tem que ter essa leveza de entender, eu escolhi isso aqui e é isso mesmo. Agora, quando eu estou vivendo aquele processo que eu escolhi. Então, eu acho que, trazendo para a autorresponsabilidade, se eu escolhi trabalhar aqui e eu não consegui trocar, essa é a minha profissão, eu acho que tem que ter uma leveza. Agora, quando que começa a doer? Começa a doer quando você já viveu o processo do que você tinha para viver, para crescer, e é a sua vida lhe dizendo assim, ó, muda aí, você pode outras coisas. Aí você pode evoluir. Começa a te incomodar. Aí já não é... Não, eu olho as fotos, eu não fui em 3 aniversários, não. Aí começa a ter um desconforto. E aí você já está num outro momento de vivenciar outro processo, entende? Então, eu estou em cima do muro nisso. Eu acho que existe sim, não tem como você ser enfermeira também com essa mentalidade. Eu não quero nunca estar de plantão, aí você realmente tem que fazer outras escolhas e está tudo bem. Se eu não quero nunca perder uma festa de aniversário, realmente você não pode trabalhar na assistência, porque se você trabalhar na assistência, isso vai acontecer em algum momento. Agora, também começou a me incomodar isso. Tá de aniversário, tem uma reunião, mas aí me incomodou
quando eu já tinha vivido o meu processo ao ponto de ter uma experiência que eu pudesse compartilhar com outras pessoas. Eu acho que tudo vai no momento do processo que você está vivendo. E eu acho muito legal acender essa luzinha e isso também ser um motivo que te leve a empreender. Mas eu não posso jamais dizer que todo enfermeiro tem que empreender, porque a gente sabe que não é bem assim. Se eu não tenho nem uma tem carga, como, né? uma experiência... Imagina, se todos os enfermeiros decidem empreender, né? Então, mas a gente também não pode, porque, assim, aquela enfermeira que está começando, ela precisa viver o processo dela, porque é através da história dela que ela vai ensinar outras pessoas. Então, eu estou falando isso, gente, porque eu vejo muito enfermeiro recém-formado querendo empreender. Tudo bem, você pode até achar um caminho ótimo, mas eu não enxergo isso como quer empreender porque justamente não quer passar por isso tudo. E tá tudo bem se você encontrar uma maneira de empreender sem passar por tudo isso, mas eu acho que a gente precisa viver o processo das nossas escolhas. Então, eu acho que tem os dois lados aí. Ei, vou subir no muro com a Dani. Deixa eu contar o que é que eu acho disso. Sheila, volto já para ti. Olha aqui. Tá certo. Eu acho que a gente pode sinalizar dores. Dani, por exemplo, fulaninha, se tu trabalhar pela cooperativa 5 anos, no final tu não recebe nada. O dia que tu adoecer, tu não recebe. O dia que isso, pronto. Eu estou sinalizando dores. Se ela vai optar por viver isso, vai lá e arrasa. Exato, tudo tem a ver com escolhas. Isso, mas no empreender eu vejo um ponto muito bacana, sabe o que é? É que empreender, ele tem como base a resolutividade de problemas. E que nem sempre eu preciso viver uma caminhada de dores intensa e imensa para estar apto a resolver algo pontual. Entende? Eu acredito que a gente pode desenvolver conhecimentos, habilidades, competências em eixos específicos e optar por não passar por dores, e aí trago ao seu conceito de autorresponsabilidade, o seu poder de decisão, e dizer assim, ó, eu tô olhando para lá, eu posso ir para lá, mas eu sei o que tem lá, eu sei que tem a minha ausência na festinha do Dia das Mães da minha filha, eu sei que lá tem a ausência do aniversário da minha mãe, eu sei que lá tem ausência no dia que as pessoas que precisam de mim me chamarem. É uma opção. Agora, isso eu não enxergava, não. Quando eu entrei na enfermagem, eu enxergava o quê? Eu ia ser um Power Ranger branco, disponível, e quanto mais eu pudesse trabalhar, mais top de linha. Porque, assim, o que seria o style? Eu dou 3 plantões seguidos sem dormir. Pô, onde é que isso é bom? Em sã consciência hoje, como é que eu posso olhar para alguém hoje e falar, caramba, tu arrasa? Tu arrasa não, cara. É questão de tempo, tu é uma bomba relógio. É até quando. Você tá quando? se arrasando, na verdade. Não é tu arrasa, é tu tá se arrasando. Exatamente. Então, esse estado de consciência, eu digo que na vida a gente tem 2 formas de aprender. Ou a gente vai se sujeitar e a gente vai aprender na base da peia, gastando o sapato e ralando o joelho, uma forma. Ou a gente olha para quem já passou. Aí a gente olha para a pessoa que já fez aquele caminho, dá uma olhada no sapato dela, onde é que tá mais gasto, dá uma olhada qual foi o joelho que ela machucou mais e diz assim, ó, ei, minha vida é curta para eu ficar caindo em todos os buracos. Minha vida é curta para eu estar com os 2 joelhos ralados o tempo todo. Então, assim, o que eu opto? O que eu escolho viver? E aqui é autorresponsabilidade purinha. Perfeito. O que eu só para salientar, assim, o que eu quis dizer também é que não adianta eu ficar dando plantão e reclamando que eu estou de plantão. Então, não. Então, mude essa realidade. É isso que eu falo. A sua mentalidade ali vai atrapalhar a tua performance ali. Então, faz novas escolhas. Então, vai empreender, decida, não fique. O fato de estar, e a gente passou por isso, tá? Eu também passei. Quantos anos eu fiquei me lamentando? Até tomar uma decisão. E isso de ter mentores, né, Yandara, nós estamos aqui para isso, mentorando outras pessoas, você não precisa passar por tudo que a gente passou. Concordo plenamente, você não precisa ter as dores que a gente teve. A gente está te dizendo que vai ser assim, infelizmente, na enfermagem a gente vai passar por isso, vai ficar sem ir na festa, vai ficar de plantão e tem que estar com um sorriso, eu acho que tem que estar, porque é sua escolha estar ali, é disso que eu estou falando. Está doendo? Então decida mudar. Decida e tem decisões, Dani, que eu também enxergo que são assim, ó, a longo prazo. Eu decido mudar hoje, mas eu sei que essa minha mudança tem impacto daqui a 6 meses. Então é muito mais fácil eu me submeter em um espaço onde eu não estou tão confortável, não estou tão feliz, enxergando
o que vai acontecer daqui a Exatamente. 6 meses, mas baseado numa Exatamente. decisão que eu já tive. Decisão De fato. minha, com tranquilidade, bote uma data, então, para isso acabar. Quando é que esse sofrimento vai Isso. acabar? Porque quando você coloca uma data, tal dia eu vou sair, já começa a articular outras coisas, o seu próprio sofrimento vai diminuindo, Já muda. porque você trouxe novas possibilidades. Eita, Sheila, tu jogou aqui, olha aí, tu trazendo É, teus pontos tá em vendo? comum, tuas dores em comum, bateu em todo mundo aqui, todo mundo já passou por essa. Todo mundo tem a canela roxa no mesmo lugar, minha amiga. Você sabe que isso é um dos aprendizados do autoconhecimento. Bateu, doeu, toma que é seu, né? Então, Exato. sabe que eu digo muito isso, né? É. Bateu, doeu, pega que é teu, eu falo, acho que tem É. uns anos já que eu receba. É. Ai, tá doendo, é seu, receba. Isso aí. É E a doeu na questão- gente é porque tá ali latente. A gente pode até não entender, mas tá ali latente, Não tá ali que nem cicatrizou. o mosquitinho, né, da dengue que fica ali, o micro-organismo tá dentro ali do mosquito, não causa doença ao mosquito, mas causa na gente. Então, bateu, doeu, toma que é teu. Eu utilizo muito a frase de não romantize a dor. Então, eu preciso reconhecer o que é dor em mim. É dor em mim estar de plantão? Não, eu acho ótimo, porque eu trabalho sábado e domingo, mas segunda-feira eu estou de folga. Então, eu tenho que permanecer nesse estado, né? Eu tenho que permanecer nesse local até que eu ache que aquilo seja uma dor. Meu caminho, né? Eu trilhei exatamente assim. Quando eu fui para a auditoria como estagiária, eu fui contratada quando eu me formei. E quando eu fui contratada para trabalhar 8 horas. Então, significava dizer que o meu dia de trabalho, com o que eu enxergava, eu só podia estar na auditoria. Até que, em um dado momento, eu gosto muito de falar de coisas que eu compreendo. Eu gosto de ter uma grande compreensão para eu falar de alguma coisa. Então, o que é que estava acontecendo comigo? Como eu vim de estagiária, estava naquele espaço, né, como profissional, eu tinha pouco conhecimento, né? A auditoria, para ser realizada, eu preciso conhecer os procedimentos da enfermagem, né, da assistência. Então, eu tracei, né, exatamente pegando esse gancho do que vocês falaram, eu tracei para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da auditoria, eu vou passar 1 ano trabalhando de plantão, trabalhando na assistência, né? Pegando aqui o meu jargão, eu uso trabalhar de plantão, mas é assistência de uma forma geral. Eu vou passar 1 ano trabalhando na assistência e, posteriormente, eu volto para a auditoria. Essa foi a minha meta traçada. Então, eu fiquei 6 meses como contratada naquele hospital, que eu vim de estagiária, né? E, quando deu esses 6 meses, eu fui pensando em possibilidades, né? Mas como é que eu ia entrar sem experiência, né, no plantão? Até que, como eu tracei como meta, o universo trouxe para mim e eu consegui uma vaga de trainee. E eu vou para um grande hospital de Salvador, a Dani deve conhecer, eu fui trabalhar no Hospital São Rafael, em Salvador, que é um grande hospital, e é um hospital escola, né, um hospital de ensino. Então, ele tem essa característica de pegar profissionais para formar profissionais. E aí eu vou para lá. Quando eu fui para lá, eu tive que me despedir desse hospital, que também era um grande hospital de Salvador. Tchauzinho, auditoria, eu vou aqui, daqui a pouco eu volto. Que era o que eu tinha na minha mente, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu saí desse hospital e a minha gestora na época, né, minha chefe na época, disse, mas você vai sair desse grande hospital para pegar uma vaga naquele pequeno hospital? Porque o que é que eu tracei para mim? Eu ia ficar, no período da manhã, trabalhando na assistência como trainee, e à tarde eu ia continuar fazendo auditoria em um outro local. E esse outro local era um hospital pequeno, né? Que foi a oportunidade que eu tive. Então, eu agarrei essas 2 oportunidades, fui fazer assistência pela manhã e auditoria pela tarde, e eu disse para ela, é engraçado, né? Que nessa época eu me formei com 17 anos. Não, 21 anos. Entrei com 17, saí com 21. Então, eu tinha aproximadamente 21 anos, né? E aí, uma mente totalmente jovem, né, de pouca experiência, eu disse a ela,
deixa eu te dizer, eu vou sair desse grande hospital, mas não tem aqui na minha testa, sempre fui muito ousada, né? Não tem aqui na minha testa escrita, ela trabalha no hospital grande, ou ela trabalha no hospital pequeno, né? Porque ela deu uma grande importância para esse momento. E aí eu disse para ela, eu vou sim, porque eu estou indo em busca daquilo que eu quero, que era trabalhar na assistência, ter aquela experiência que eu acreditava que eu não tinha, que eu precisava melhorar, e a auditoria ia continuar comigo, que era aquilo que eu era apaixonada por fazer. E foi assim que aconteceu. Eu continuei, fiquei na assistência na manhã, durante a tarde eu fazia auditoria. Não me pergunte como eu conseguia essa peripécia, porque no mesmo momento que eu saía da assistência, eu tinha que estar no outro hospital, não sei como eu fazia, e saindo às 13, tendo que chegar às 13, mas tudo deu-se conta, tudo ficou bem. Tudo conspirou. Não é? E depois disso, que eu tive essa experiência muito engrandecedora nesse hospital como trainee, que eu pagava para estar lá, né? Eu pagava para trabalhar, praticamente. Eu fui fazer assistência em outro hospital, que eu disse que eu queria passar 1 ano, passei 6, né? E depois dos 6 anos, as dores foram maior, né? Eu costumo dizer isso, que a gente precisa botar numa balancinha, né? Qual é que está pesando mais? É a da dor, dos problemas, ou é a outra de todas as coisas boas que você tem nesse plantão aqui, né? Ou de qualquer coisa da vida, né? E aí a balancinha da dor começou a pesar mais e eu decidi continuar o meu caminho apenas com a auditoria. E aí eu tenho um segundo momento de virada de chave, que é essa coisa da auditoria estar ali para mim, não só, né, sendo empregada de alguém, mas eu podendo fazer por mim mesma. Como eu tinha já um grande tempo na auditoria, aqui na cidade as pessoas enxergavam como, você pode me ajudar na minha clínica, você pode me ajudar aqui com esses honorários, né? E aí eu fui começando a fazer consultoria, ainda ali, sendo enfermeira auditora em um hospital, em uma operadora, onde fosse. E aí eu comecei a dar esses pequenos passos, né? Fazendo empreendedorismo, sem saber que estava fazendo empreendedorismo, e resolvendo essas questões dessas pessoas, né? Eu comecei a fazer consultoria tanto para médicos que precisavam de alguma orientação para suas cobranças, porque existe isso, né? Todo profissional de saúde praticamente sai desse espaço do ninho, né, da faculdade, e vai para a vida de uma Sai do forma... ninho para a gaiola. Sai para essa vida de ter que montar suas coisas, por exemplo, a nutricionista monta seu consultório, o fisioterapeuta vai ter que fazer seus atendimentos, né, seja em hospital, se ele não conseguir um hospital, ele vai fazer atendimento particular, o médico sai como profissional liberal, e o enfermeiro? Não, o enfermeiro não, o enfermeiro só pode trabalhar no hospital, o enfermeiro só pode trabalhar numa unidade de saúde, né? E aí aquilo começou a acender para mim nesse momento. E aí até que eu tiro umas férias em 2018 e quem veio me visitar, Sripen Baba, me perguntando: o que você veio fazer nesse mundo, né? Será que você só veio dormir, acordar, pagar boleto, no outro dia volta tudo de novo para a mesma rotina? Você não veio trazer nada para ninguém? Não é possível. E aí, nessa leitura desse livro, esse livro dói muito, essa leitura, porque é um autoconhecimento desde lá. Qual é o livro? Diz aí de novo, Sheila. Propósito. O Propósito, de Sripen Baba. Sripen Baba, já li. E aí, quando você começa a buscar por esse propósito, você quer uma resposta assim, né? Pronto, meu propósito é esse. Eu vou acender uma estrela no céu. Propósito, esquema miojo. Propósito rápido. E aí, quando você vai se visitar nesses tantos lugares, você começa a ver que você fez sua vida inteira. E eu tinha feito minha vida inteira como geminiana nata que sou, compartilhar esse conhecimento que eu tinha. Eu achava que eu tinha que ajudar todas as pessoas. Eu me enxergava como a coach de todo mundo, aquele coach chato, que você está ali no churrasco e ele está dizendo: nossa, mas você pode desenvolver coach chato, não entendi. Essa habilidade, porque você tem, amigo, aqui agora eu quero só comer carne e conversar com meus amigos. E eu era essa criaturinha
que eu conversava com as pessoas querendo trazer a solução para todo mundo de todas as coisas. Mas, já dizia o pai da medicina, você precisa saber se a pessoa que está procurando a cura, ela quer se curar, né? E aí, nesse momento dessas buscas, né, pelo meu propósito, eu consegui visualizar já no meu caminho essa coisa com o ensino. E aí, eu já entrei em 2018, que as férias foi em janeiro, né? Eu já entrei em 2018 com essa resposta. E o que é que eu fiz? Eu comecei a montar alguma aula que eu queria dar sobre alguma coisa e achei grandes pessoas, maravilhosas pessoas nos meus caminhos, né? Para me dizer, você podia ensinar auditoria. E aí, eu comecei nesse ensino na auditoria presencial, depois fui para o meio macro que a gente está, né, dos infoprodutos, o meio digital, o marketing digital, porque eu realmente queria ter essa amplitude, né, ter esse alcançar todo mundo. E hoje eu consigo visualizar que, como me ensinaram lá atrás, a auditoria é um caminho, né? E eu aciono essa enfermagem sempre na minha comunicação de enfermeiro, você pode mais. Você me dá a mão aqui, eu sigo com você para ensinar o caminho possível para a auditoria, sendo como empregado ou não, sendo como consultor, sendo como montando sua empresa de auditoria, como for. Mas existem outros caminhos, eu não quero que você enxergue só esse. Aqui na auditoria você pode isso, 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 isso e isso. Mas eu quero que verdadeiramente você enxergue que a enfermagem pode muito mais do que isso, né? Tem uma mega estrada para a enfermagem aí na frente, com diversos caminhos, e a minha chamada para esse enfermeiro é exatamente assim. E é engraçado porque algumas pessoas me encontram na rede social e me pediram já algumas vezes para fazer palestra nas faculdades, né, falando para os meninos lá estudando, e uma faculdade de Brasília, o UNB, se eu não me engano, uma pessoa que estuda na faculdade me encontrou aí na rede social e me pediu para falar de auditoria. E aí, quando ela perguntou assim, quais foram os 3 pontos principais que fez você, tipo, sei lá, mudar de chave, foi alguma coisa assim que ela me perguntou. E aí, eu trouxe para ela exatamente esse ponto, que era o ponto de eu visualizar que a enfermagem podia esse tanto, né? Que foi exatamente nesse momento que eu comecei a seguir pessoas, a ver pessoas funcionando em tantos espaços, né? Não sendo só essa possibilidade, eu só tenho que trabalhar no hospital, eu só tenho que trabalhar numa unidade de saúde, eu só tenho que, né? Essa enfermagem que traz essas possibilidades imensas para a gente. Temos mais de 60 áreas de atuação, né? Fora as áreas de gestão, fora as áreas todas que não são na assistência, né? No ensino e pesquisa. E aí eu fiz um vídeo falando exatamente isso para essa aluna, né, dessa faculdade, comentando que o principal é você perceber que você pode mais, que você não está guardadinho ali naquele pequeno espaço, né? Porque vão ter algumas pessoas que vão achar maravilhoso dar plantão, como a gente falou, mas vão ter outras pessoas que não conseguem se enxergar nisso, né? Eu acho importante a gente dar o plantão, sim, para você identificar que aquilo não é para você, né? Porque eu acho que, por exemplo, se a gente toma o exemplo de um casamento, né? A gente enxerga o casamento do outro e diz, nossa, olha como é péssimo, eu não vou casar, né? E eu acho que não tem que ser só assim, né? Eu preciso ir ali, experimentar, nem que seja um pouco, ainda que seja em períodos, por exemplo, né, de estágios extracurriculares, né? Uhum. E a gente perceber, nossa, esse lugar aqui não é para mim. Para que a gente identifique, para a gente faça o diagnóstico realmente com propriedade. Mas a gente não precisa passar por esse caminho sozinho, já que outras tantas pessoas passaram. E aí a gente identifica, né? Esse caminho aqui do plantão, para mim, é de dor. Mas você que passou, como é que eu posso passar de forma melhor, né? E aí a gente entra como as pessoas que podem, né, levar essas pessoas do ponto A para o ponto B, podem mentorar, pode fazer consultoria com essas pessoas, exatamente para que elas não tenham que caminhar
vou fazer uma conta rápida aqui, os 24 anos que eu caminhei, ou os tantos anos que a Sinara caminhou, que a Dani caminhou, que a Andara caminhou, né? Não precisa andar todos esses anos. Talvez você tenha andado 6 meses, identificado a sua dor, e aí vem cá, me dá a mão aqui que eu quero caminhar muito menos, e já que você já caminhou, você pode me falar o caminho que as pedras doem menos, né? E aí eu chamo essa enfermagem hoje em dia exatamente para isso. Eu trago um caminho, uma solução, uma possibilidade de crescimento na profissão, de modificação na profissão, mas eu conto que existem diversos outros, né? E que são tão importantes quanto esse que eu trilho. E eu acho que a principal notícia que a gente pode dar aqui a essa pessoa é que não é necessário ele largar tudo isso, né? Eu acho que é importante a gente ter essa mensagem, porque eu larguei tudo, né? E foi muito doloroso, né? Porque aí eu coloquei um peso muito grande nessa nova caminhada. Nesse novo personagem, né, Sheila? Porque eu enxergo assim, tem a Sheila, personagem X, e não que personagem seja um termo pejorativo, não é isso? É só que quando você assume aquele papel X, né? Às vezes a gente não imagina que personagens diferentes não podem coexistir. E coexistem porque nós somos mães, filhas, esposas, enfermeiras assistenciais, enfermeiras empreendedoras, docentes. Qual característica tem em cada personagem? Qual dor tem em cada um? Qual amor tem em cada um? E volta para a decisão. E veja que tem, falou, né? Eu acho que o importante é... desculpa, teve um delay aqui, eu te interrompi. Eu ia dizer só que tem caminhos muito comuns, mas as histórias são únicas, né? Só finalizando, um dia desse, a gente fez uma grande masterclass de 4 auditores dando aula e nenhum deu a mesma aula. Um falou de negociação, o outro falou que era mais ou menos venda, né? O outro falou da auditoria no SUS, a outra falou de auditoria de OPME, e eu falei da auditoria na prática, que é aquilo que eu faço sempre. Então, perceba que até dentro de um mesmo mundo, possivelmente de iguais personagens, desempenhando iguais papéis, cada um desempenhou com a sua personalidade, com aquilo que fluía mais para si, né? E então, eu acho isso nicho. Eu acho que o importante, né? É você entender, nesse tudo que a gente falou, a autorresponsabilidade depende de você. Mudar de direção, não depende do outro, não é a valorização lá da PL, não é o mercado, é você que precisa. A Sheila falou muito isso, sem usar essa palavra, mas falou muito isso. Aí eu tomei a decisão, aí eu enxerguei. Então, eu acho que importante é você entender que depende de você. Sai do papel de vítima e assume a responsabilidade. Assumir o protagonismo. Se é para mudar, se é para dar plantão, dê com um sorriso no rosto. Se é para mudar de direção, mude. E é sua decisão, é sua responsabilidade o seu resultado. Então, acho que o recado é esse, é você se responsabilizar pelos seus resultados. Perfeito. Bom, gente, conversamos por 1 hora. Eu acredito que essa 1 hora passou rápido e nós também estamos aprendendo. Isso aqui não temos como nos inspirar neste momento, então é algo que nós vamos aprender na jornada, no caminho, como a gente pode potencializar, melhorar, mas aqui é um espaço onde a visão pode ser ampliada, é um espaço onde nós convidamos pessoas, acadêmicos, profissionais de enfermagem, enfermeiros com 1000 anos de estrada ou com 0 anos de estrada, para entender que sim, existe um mundo que você vai enxergar a parte, que não tem só 2 portas, como a Jaque trouxe, que não, a única solução não é aceitar tudo aquilo que você está passando, é se posicionar, ter voz ativa e entender como você pode buscar novos resultados. E é isso aí. Gente, eu agradeço a participação. Aqui eu encerro o nosso primeiro podcast com o início das jornadas, em como começamos, como fluímos, como pensamos. Já entrevistei aqui um monte de gente e, turma, se prepara, porque ao longo dessa semana a gente vai colocar mais um bocado de coisa no grupo. Eu tenho certeza que a nossa segunda semana o negócio ainda vai fluir mais, a gente ainda vai esquentar o juízo aqui com vocês, porque não estamos aqui para colocar máscaras, não estamos aqui para falar
falar como tudo é romantizado, rosa e peludo e brilhoso. A gente está aqui para mostrar os band-aids, os curativos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Sinara, quer falar algo? Não, eu quero deixar um gancho aqui já para os próximos podcasts, que eu acho que é interessante a gente, ainda nessa fase inicial, acho que é uma dúvida para muitos enfermeiros a parte do investimento, que eu acho que é uma coisa que está muito atrelada no início, né? Não somente o medo de sair do trabalho, do plantão e ir para o empreendedorismo, mas acho que a partir do momento que a pessoa escuta a palavra empreendedorismo, vem o medo eu tenho que ter dinheiro para isso. Então, fica aqui já um gancho para a gente desenvolver isso em outros podcasts. E também o medo de errar, né? A gente estava falando anteriormente sobre segurança, sobre a necessidade de se sentir seguro para poder entrar dentro desse mercado. E a gente também falar um pouco sobre essa questão dos erros, né? Como que a gente fez para lidar com esse sentimento de erro, que é erro, né? Sempre quando a gente pega alguma coisa para fazer a primeira vez, não tem como não errar, né? É que nem andar de bicicleta, é que nem um bebezinho que aprende a andar, ele não sai andando direto. Então, a gente também falar um pouquinho sobre isso em próximos podcasts aí pro pessoal. Bom, e vocês que estão ouvindo a gente, se interessar, já sabe que a Sinara acabou de dar um spoiler de algo que a gente já está pensando como é que vai fazer, viu? Então, se interessar para você, já coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Faz sentido para você repensar nesses aspectos? Não faz sentido? Tem alguma dúvida em especial, alguma sugestão de tema? Coloque aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e vamos sim trazer a visão, trazer esse universo de possibilidades e provar que a enfermagem vai muito além, nós somos muito mais do que as pessoas querem fazer prendendo a gente dentro de uma gaiola. Então, beijo da tia, juízo, comportamento. Espero vocês no próximo podcast. Tchau. Recording stopped. Encerro a gravação por aqui, mas turma,